Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não têm ideia da alegria que eu sinto em estar com vocês. É sempre bom estar em comunidade, encontrar com vocês, que eu encontrei ao longo da vida de cada um em algum momento. E é uma alegria poder estar com vocês, um encontro que é um encontro, vou falar assim, identitário da Javenice, o primeiro encontro do ano, o congressinho. Antigamente, quando começamos, o congressinho era feito lá em Santa Rita do Sapucaí, lá na ET. E a gente fazia 2 dias, sábado e domingo, nas salas de aula. Era uma confusão danada, né? E depois ficou na Javenice essa tradição, esse costume de começar o ano com um congressinho, a juntar a comunidade inteira para rezar, escutar a palavra de Deus. Então, para mim, esse encontro sempre é um encontro muito significativo, porque é o começo do ano, é o começo da nossa caminhada do ano, mas também recorda toda a história que nós traçamos a chegar até aqui. Afinal de contas, a Javenice começou em 1975. Nós vamos fazer 50 anos, agora, nesse ano que entra. Então, é um tempo que Deus nos deu. Então, reunir o congressinho sempre é uma alegria. E estar com vocês sempre é uma alegria. Eu não consigo cumprimentar todos, porque são muitos e eu também não guardo muito na cabeça. A minha cabeça piorou um pouco, já era ruim, ficou pior. Então, eu queria aproveitar que eu estou na frente de todos vocês, cumprimentar um por um, tá bom? Fica cumprimentado. Eu estava pensando o que nós poderíamos refletir nesse momento, nessa altura do nosso encontro. E nessa altura da Javenice. Eu pensei em vários temas, mas um ficou muito forte no meu coração. Embora seja um tema bastante conhecido e que a gente tenha refletido muitas vezes, eu vou retomar e correr o risco de repetir algumas coisas, mas, como dizia o Monsenhor Mauro, nosso fundador, tem certas coisas que a gente tem que bater no gato morto até o gato miar, porque aí as coisas começam a acontecer. O gato ainda não miou, então nós continuamos batendo nas mesmas coisas. Queria tomar com vocês o Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aliás, numa Bíblia antiga que eu tinha, o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, saía num pedaço, saía na minha mão assim, de tanto que eu usava. O Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, narra a nossa experiência e a nossa espiritualidade. Era onde começou a nossa experiência de igreja, a nossa experiência de comunidade, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi o que deu início ao movimento eclesial chamado Renovação Carismática Católica, que deu início a essa experiência de igreja, Renovação Carismática Católica, foi exatamente o Atos 2. Quando os fundadores, Stephen Clark, Ralph Martin, começaram a refletir sobre o Espírito Santo e o papel do Espírito Santo na vida cristã, na vida de cada um dos cristãos, eles chegaram a esse texto, e esse texto fundou todo esse movimento de renovação da igreja. Nós temos que entender a renovação carismática não como um movimento eclesial como ela é, mas como uma graça para a igreja desse tempo contemporâneo, desse tempo que nós estamos vivendo. O batismo no Espírito Santo, a experiência de Pentecostes, é para toda a igreja. Cardeal Sinens, o que começou todo esse movimento, dizia que quando toda a igreja fosse batizada no Espírito Santo, não havia mais necessidade do movimento ou renovação carismática,
porque a finalidade da renovação carismática, a finalidade desse movimento, a finalidade dessa graça que Deus concede à igreja nesse tempo é a renovação de toda a igreja, não só de um movimento, não só de uma comunidade, mas de toda a igreja. E isso tem acontecido. A renovação carismática tem produzido frutos como corrente de graça, tem produzido os frutos para toda a igreja e para a renovação da igreja como um todo. Então eu gostaria de tomar esse texto, que é um texto básico para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que pode ser dividido em três pedaços. O nome ruim isso, né? Três pedaços, três partes. Uma primeira parte fala de uma experiência, uma segunda parte fala de uma missão e uma terceira parte fala de uma vivência, porque são os três aspectos da vida cristã, né? Um conteúdo, uma experiência, uma vivência e uma missão. Essa experiência inicial da renovação carismática, a experiência inicial que deu origem a todo esse esforço que nós participamos, é o batismo no Espírito Santo, que está logo no começo. Capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído com um vento forte que encheu toda a casa onde se encontrava. Aí vocês podem estar perguntando: poxa, o Tatá está lendo sem óculos? Não, é que eu já decorei isso. Eu não consigo ler sem óculos. Mas de tanto ler, de tanto refletir, eu decorei isso. Chegou o dia de Pentecostes. Eu ficava imaginando exatamente isso. Chegou o dia de Pentecostes, um dia esperado. Um dia esperado. Porque se nós lemos o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, lemos o que vem antes, o Senhor vai falar para eles: não se afastem de Jerusalém, aguardem, aguardem. Existia uma expectativa por parte deles daquilo que iria acontecer. Por isso, quando chegou o dia de Pentecostes, eles estavam ansiosos para o cumprimento daquilo que Deus havia prometido, daquilo que Jesus Cristo havia prometido. Essa é a primeira condição para o batismo no Espírito Santo: estar ansioso, estar desejoso, desejar. E eles desejavam isso porque eles estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa que vai dar início a tudo isso que nós vivemos, a toda a igreja, a toda a missão, a todas as comunidades. Estavam aguardando isso. Por isso, esse esperar é um esperar ansioso, é uma expectativa, vai acontecer agora. Gente, o batismo no Espírito Santo também exige isso de nós. É uma promessa para nós, mas nós temos que desejar, querer. Não é uma coisa automática de você colocar a mão na cabeça e rezar: bem Espírito Santo, e não, há uma condição, e essa condição é o desejo, a expectativa, a espera. Existe uma promessa para nós, essa promessa é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é dado na medida em que nós desejarmos esse Espírito, na medida que nós queremos essa experiência, porque o Espírito Santo foi dado não como um conteúdo dogmático, não como um conteúdo teológico, não, mas sim como uma experiência, um conhecimento por contato, uma experiência, de tal forma que não se nega mais que esse Espírito foi dado. Por isso, Pentecostes começa dessa forma. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando aquilo que havia sido prometido, aguardando o derramamento do Espírito.
De uma certa maneira, nós podemos dizer que foi necessário que o Verbo viesse, se encarnasse, assumisse a nossa natureza, morresse pelos nossos pecados e subisse ao céu para de lá derramar o Espírito Santo, porque a consequência da salvação conquistada por Jesus Cristo em nosso favor é o derramamento do Espírito Santo em nosso coração. Aí está completa a obra de Deus, quando o Espírito novamente é derramado e é derramado em nosso coração e preenche aquele espaço que foi preenchido pelo pecado, agora é preenchido pela graça, e essa graça é o Espírito Santo, e ele é dado em batismo, ele é dado em experiência, ele é dado em abundância. Por isso os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando, ansiosos, o batismo no Espírito Santo. Gente, nós que somos da renovação carismática, nós que somos um pouquinho mais do que a renovação carismática, nós somos javenice. Nós temos que ter essa expectativa. O que nos identifica, o que nos faz ser o que somos, é a experiência do Espírito. Não é a nossa organização, não são as nossas estruturas. Isso faz parte, mas o que nos identifica, o que é importante para nós, o que dá sentido a tudo isso que nós fazemos e nos esforçamos por fazer, é o batismo no Espírito Santo, que é para todos. Eu fico olhando para vocês, fico vendo, tem gente velha que nem eu, e tem uma molecada nova chegando. É para todos. Já foi o tempo que a gente gostaria que fosse dividido. Os velhos num canto, os jovens... Não, estão todos juntos. Porque é para todos. E o Espírito Santo que eu experimento é o Espírito Santo que você experimenta. Porque é o mesmo Espírito que é dado a cada um de nós. O Espírito é o mesmo, as pessoas são diferentes. Por isso, a nossa identidade começa com o batismo no Espírito Santo. A experiência, conhecimento por contato, a experiência. Ninguém me disse que eu recebi o Espírito Santo. Ninguém me disse, eu experimentei. E ninguém pode falar que não recebi. E ninguém pode falar que eu não sei o que é. Ninguém pode falar isso, porque eu experimentei. A experiência nos dá um conhecimento que gera uma convicção, que gera uma mudança de vida indelével. Mesmo que a gente não persevere mais na fé, Deus nos livre disso. Mesmo que a gente não permaneça mais na comunidade, Deus nos livre disso. Nós nunca mais podemos negar que nós experimentamos o Espírito Santo. Mesmo que você não permaneça mais na javenice, mesmo que você não permaneça mais na igreja, mesmo que você abandone a fé, você não pode mais negar que você experimentou o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nos é dado como uma experiência, marca-nos de maneira indelével. Indelével. Você é batizado no Espírito Santo. Você é sinalizado pelo Espírito Santo. Então, abrindo um parênteses, é burrice não viver conforme o Espírito. Se ele é indelével, se ele é dado e permanece em nós, é ignorância de nossa parte não viver conforme a sua vontade.
Por isso a vida no Espírito é uma consequência desse batismo. É uma consequência dessa experiência. Desse batismo que não é uma teoria, mas é uma experiência. Um conhecimento por contato. E vejam que o texto continua dizendo que de repente veio do céu um ruído como um vento forte que encheu toda a casa onde eles se encontravam. E de repente. Quando é que foi na sua vida? Foi programado ou foi de repente? Você se lembra quando você teve a primeira experiência do Espírito? De repente. De repente. Quando a gente não esperava. Quando a gente não entendia o que é que estava acontecendo. Vocês imaginam, eu tive a experiência do batismo no Espírito Santo em 1971. Em que pregava a experiência de oração, era para nós um grupo de jovens, e o encontro foi em Poços de Caldas. Nós tínhamos uma relação com a comunidade de Poços de Caldas, por causa de um padre amigo nosso que fazia encontros lá, e ele convidou o padre Haroldo Ram para fazer uma experiência de oração para a comunidade jovem. E nós fomos para lá em 1971. E o padre Haroldo falou sobre o batismo no Espírito Santo. E aí nós tivemos uma experiência. Aquilo tudo que ele falou se resumiu no momento à noite que nós estávamos na sala de palestra. Ele dirigiu uma oração para batismo no Espírito Santo. Nós não entendíamos muito o que era aquilo, mas de repente veio do céu um ruído que encheu todo lugar onde nós estávamos. E nós ficamos cheios do Espírito Santo. Isso em 1971. Nunca mais. Nunca mais. Eu esqueci. Nunca mais. Eu deixei de ter aquele sentimento daquela novidade que entrou em meu coração. E foi exatamente essa sede, essa novidade me empurrou até aqui hoje. Porque de repente veio do céu um vento forte que encheu toda a casa onde eu estava. E isso fez a diferença em toda a minha vida. Batismo no Espírito Santo. Não é simplesmente uma dinâmica do grupo. Não é um momento de fervor. Não. Batismo no Espírito Santo é essa experiência existencial, significativa, que dá sentido à nossa vida, que justifica nossas escolhas, que determina nossas opções, que canaliza a nossa vida, que diz quem somos e para que somos. Batismo no Espírito Santo. É tão importante, foi tão importante, que o próprio Senhor falou para os seus discípulos, depois de tudo aquilo que eles viveram com Ele, de todo o evangelho que eles escutaram do próprio Senhor, Ele vai dizer para os seus discípulos, para os seus apóstolos: aguardem até serem batizados no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo nunca é pouco o que nós dizemos a respeito dele. E é exatamente por causa dessa experiência, a partir dessa experiência, que se organizou todo esse movimento do qual nós participamos até hoje, há 50 anos. A renovação carismática, enquanto movimento eclesial, começa no Brasil em 67.
Esse batismo no Espírito Santo, a experiência do Espírito, o que dá sentido e justifica o batismo no Espírito Santo. Não é um conhecimento intelectual, teológico, doutrinário, não é. Embora seja doutrina, embora seja teologia, embora seja doutrina, não é. O batismo no Espírito Santo é uma experiência, é um conhecimento experiencial, é uma experiência, algo que nós sabemos porque experimentamos. Fala para mim que gosto que tem a laranja. Explica que gosto que tem a laranja. A laranja é uma experiência. Nós adquirimos o gosto da laranja por experimentar a laranja. Batismo no Espírito Santo é uma experiência. Nós adquirimos o seu conteúdo na medida em que nós experimentamos em nossa vida. A experiência é algo determinante. Algo determinante. Antes somos um, depois da experiência somos outro. Por isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o texto básico nosso, começa com a experiência do batismo no Espírito Santo. Que não é simplesmente uma animação de um grupo de oração. Que não é simplesmente um fervor, uma alegria, não. É uma experiência, um conhecimento por contato. O Espírito Santo habita em nós. Habita em nós, para nos conduzir para o céu, para nos conduzir conforme a vontade de Deus. E essa experiência é significativa, essa experiência é sensível, é perceptível em nossa vida. O texto fala, todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que expressasse. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. E aqui é o dom das línguas, sim, mas também é outras línguas. Quantas outras línguas nós falamos? Quantas comunicações? Com quantas pessoas, com quantos espaços nós nos comunicamos? É a experiência do Espírito. Esse é o primeiro sinal dessa experiência que nós vivenciamos esses anos todos. Batismo no Espírito Santo. Fala para quem está dormindo aí do seu lado. Batismo no Espírito Santo. Amém. O texto da Sagrada Escritura diz que o primeiro fruto, o primeiro efeito desse batismo no Espírito Santo, dos apóstolos, foi o louvor. O Espírito Santo veio sobre eles, derramou sobre eles em forma de línguas de fogo, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a rezar, começaram a louvar. Então, nos apóstolos, primeiro sinal, primeiro fruto do Espírito é a oração, o louvor, o glorificar a Deus. E qual que é o segundo sinal do batismo no Espírito Santo? O sinal que ele produziu naqueles que não experimentaram o seu derramamento, aqueles que estavam fora do derramamento, aqueles que assistiram. Eles ficaram espantados. E alguns achavam que eles estavam bêbados. Quando você teve a experiência do Espírito e começou a louvar a Deus, e começou a buscar viver a vida cristã de uma maneira mais radical, causou espanto? Não chegaram a falar que vocês tinham perdido o juízo? Que vocês tinham ficado
fanáticos, ou que tinham perdido o juízo, que precisavam internar. Foi assim com os apóstolos. Achavam que eles estavam cheios do vinho doce. Achavam que eles estavam bêbados. Que estavam fora de si. Fora de si estavam, mas não porque estavam bêbados. Portanto, o batismo no Espírito Santo, enquanto experiência, de nossa experiência, nem sempre vai ser aceita e nem sempre vai ser compreendida por aqueles que estão fora da experiência. Por isso, não espere aprovação, não espere compreensão. É assim mesmo. Vão falar que vocês ficaram loucos, fanáticos, perderam o juízo, se tornaram irresponsáveis, perderam o equilíbrio, ficaram bêbados. É assim mesmo. O batismo do Espírito Santo provoca uma mudança tão radical, que causa espanto. Vocês já devem ter escutado isso. Lá era uma qualquer, agora virou santinha, vive rezando. Vocês não escutaram isso? E o que a gente deve responder? Vamos rezar mais. O batismo no Espírito Santo, ele causa efeito. O efeito que é percebido, perceptível aos outros, que causa escândalo em quem nos conhece, que causa escândalo naqueles que não têm a experiência que nós temos, que acham que nós somos fanáticos, que nós perdemos o juízo. Mas não é isso. O batismo no Espírito Santo, a experiência do derramamento do Espírito em nós, a experiência do amor de Deus em nós, batismo no Espírito Santo. Isso é a primeira coisa de nossa identidade, do que nós somos. Eu me lembro quando nós começamos o caminho, era isso que nos identificava e sempre nos identificou, o batismo no Espírito Santo, a experiência do derramamento do Espírito. O que provocou, inclusive, a mudança do Monsenhor Mauro, nosso fundador, foi o batismo no Espírito Santo. A experiência de Deus, não um conhecimento teológico, dogmático, mas a experiência de Deus. Essa experiência de Deus nos leva à vida no Espírito. E a primeira manifestação da vida no Espírito é a missão. Por isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, começa a falar sobre Pedro pregando. É difícil falar Pedro pregando. Pedro pregando o Evangelho. O primeiro grande fruto do batismo no Espírito Santo é a pregação do Evangelho. É o testemunho que deve ser dado do Evangelho àqueles que estão ao redor. Esse é o primeiro fruto, o primeiro sinal de que realmente alguma coisa aconteceu, a missão. O primeiro fruto do Espírito Santo na vida da igreja, a missão. Pedro toma a palavra e começa a pregar para aquela multidão que estava lá. E ele prega a partir do derramamento do Espírito. O que está acontecendo com esses homens não é que eles estão bêbados, é que eles foram batizados no Espírito. E explica o que é esse batismo no Espírito, e explica a razão disso, e prega todo o Evangelho. Por isso, o primeiro fruto do batismo no Espírito Santo é a missão. Por isso, não é compreensível o batismo no Espírito Santo em nossas comunidades
e que não geram missão. O batismo no Espírito Santo não é uma obra contemplativa de ficarmos em nós mesmos, não. O batismo no Espírito Santo nos leva ao testemunho. Esse é o primeiro fruto do batismo no Espírito Santo. Não é a santidade, o primeiro fruto é a missão. E é por causa da missão que nós chegamos à santidade. Portanto, nós somos batizados no Espírito Santo em vista da missão, em vista de pregar o Evangelho, em vista de anunciar o Evangelho. E nós fazemos isso de diversas maneiras, não só através das missões, não só através dos grupos de oração, mas no relacionamento, dia a dia, aonde nós estamos, com quem nós nos relacionamos. O Evangelho deve ser pregado, e hoje em dia, nesse mundo doido que nós estamos vivendo, mais ainda. Nós vivemos num mundo que o Evangelho é desconhecido. Existe um crescimento hoje de tantas ideologias, de tantas ideias, O Evangelho precisa ser anunciado, e o batismo no Espírito Santo é para isso. Para que os apóstolos pudessem iniciar a evangelização do mundo, o Espírito foi derramado. Porque o Espírito não fala de si, o Espírito fala do Verbo. Por isso, o primeiro sinal do batismo no Espírito Santo, o primeiro fruto do batismo no Espírito Santo, é a missão. É a missão. E se nós olharmos o mundo de hoje, olharmos o lugar onde nós estamos, quanta missão. Como o Evangelho precisa ser pregado. Quanto o Evangelho precisa ser anunciado. E o resultado da pregação do Evangelho é o crescimento da comunidade, o crescimento da igreja. Porque aqueles que aceitam o Evangelho aceitam o batismo. São inseridos na vida da comunidade, inseridos na vida da igreja. Esse é o segundo ponto da experiência que nós fazemos. A primeira, o batismo no Espírito Santo. Segundo, a missão. E o terceiro, a vida de comunidade. O terceiro fruto do Espírito, do batismo no Espírito Santo, o terceiro fruto de Pentecostes, além de tudo, é a comunidade, a vida de comunidade. E é exatamente isso que a igreja propôs, logo no começo. Aqueles que escutaram, aqueles que ouviram, aqueles que aderiram ao Evangelho, eles viviam juntos, conforme a doutrina, conforme o que a igreja ensina, conforme a verdade do Evangelho. Viviam em comunidade, porque isso é o jeito dos cristãos viverem. Gente, comunidade é um mistério para nós. Porque a comunidade é feita de gente como a gente. Eu vou falar baixinho para não escandalizar. E a gente é difícil. Não é não? Você é uma pessoa fácil? Quando eles querem a direita, você quer a esquerda. Quando eles querem a esquerda, você quer a direita. Quando eles querem ir, você quer voltar. Quando eles estão voltando, você quer ir. Primeiro fruto, doutrina. Segundo fruto do batismo do Espírito Santo, comunidade. Comunidade. Ser um com o outro. Não é ser o outro, é ser um com o outro. Você não precisa deixar de ser quem você é, mas é ser um com o outro. Com o outro que é diferente de você. A vida de comunidade. Eu concordo que nem todo mundo é tão bonito quanto você, ou tão bonita quanto você.
nem todo mundo é tão inteligente quanto você, tão amável quanto você, tão compreensivo como você. Eu compreendo isso. Mas nós somos chamados a ser um com o outro. Não ser o outro, mas ser um com o outro. Por isso, o batismo do Espírito Santo nos leva à compreensão da verdade, da doutrina, do Evangelho, da vida cristã. E nos leva à vida de comunidade. Ser comunidade. A Javenice tem essa experiência. Ser comunidade. Somos diferentes, mas somos uma comunidade. Terceiro sinal da vida no Espírito é a Eucaristia. Nós somos uma comunidade eucarística, graças a Deus. Deus, inclusive, nos deu como graça especial essa referência à Eucaristia, da nossa identidade. Como graça especial, a Eucaristia, o lugar onde todos nós nos encontramos. O sacrifício de Cristo por nós. E o quarto sinal da nossa comunidade é a oração. A vida de oração. Os grupos de oração, as orações, o jeito de rezar. A nossa experiência enquanto Javenice está baseada nesses 4 pontos: formação, comunidade, Eucaristia e estudo, doutrina, conhecimento da verdade da fé. Essa é a experiência que nós temos na Javenice desde 1975, quando começamos enquanto comunidade. E quando eu estava pensando nesse momento que nós estaremos juntos, eu imaginei retomar esses valores, que são os valores de nossa identidade. Eu tenho a graça de estar na Javenice desde seu começo. E tenho sido muito agradecido, tenho sido muito abençoado por Deus por ver as coisas que eu tenho visto na Javenice. E atualmente eu fico vendo a juventude que está chegando. Muitos nem conheceram o Monsenhor Mauro. São poucos os que conheceram o Monsenhor Mauro. São poucos que conheceram a Irmã Marina. Nós já estamos chegando nessa geração. Mas estamos aí. Eu fico olhando para vocês, eu fico agradecido a Deus. E fico imaginando que vale a pena. Vale a pena. Eu quero dizer para vocês que vocês justificam todo o nosso esforço. Eu agradeço a Deus poder ver os frutos das primeiras sementes que nós lançamos. Eu quero terminar agradecendo a cada um de vocês. Muito obrigado por serem Javenice.